Partiu ler Jujutsu Kaisen módulo 3, capítulo 4. Pra quem não viu, gente, já saiu o capítulo 1 aqui no canal. Segunda-feira agora saiu o capítulo 2. Terça-feira saiu o capítulo 3. E hoje, quarta-feira, dia 1, está saindo o capítulo 4 de Jujutsu Kaisen. Então, bora lá, vamos ler, vamos descobrir o que vai acontecer em Jujutsu Kaisen módulo 3. Hum, pra quem não viu, os outros capítulos, eu indico seriamente a ver os outros capítulos, tá? Porque senão você vai ficar muito perdido no que tá acontecendo, tá bom? Muito perdido mesmo. Porque tem muita coisa nova, tem muito personagem novo. E assim, não tem ninguém do passado. Não é tipo, por exemplo, Naruto e Boruto, que em Boruto ainda tinha o Naruto, tinha o Sasuke, a Sakura. Não, não é isso, entendeu? Que não tá aparecendo ninguém do passado. Então você precisa realmente assistir, ou, perdão, realmente ler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 pra você entender o 4 e os outros, beleza? Bora! Haru é um alienígena? Ah, já sabia. Então aqui ele foi contar, né? Capítulo 4, a criança aqui repete. O Zami ele foi contar achando que os meninos não sabiam, mas eles já sabiam porque o próprio Maru, fofoqueiro, contou. Porque o Maru também é muito bonzinho, gente. Diferente. Eu não posso dizer que o Cross é uma pessoa má, mas ele é mais sério. Bom, vamos lá. Agora você já pode falar sobre o fato que sobre o fato de o Maru ser um alienígena. No caso, um enviado especial dos Simurianos. Foi algo que decidiram que não deveria ser revelado a vocês. Entretanto, o próprio pessoal do Maru entrou em contato e disse que ele já havia mostrado sinais de ser um alienígena. Ah, aquilo, lá no capítulo 1, foi mostrado isso aqui, tá bom, gente? Por isso vocês precisam ver o que que é isso. Ótimo. Então, essa proibição de informações foi suspensa. Vocês três continuarão fazendo as missões do Colégio Jutsu. Então, agora, aparentemente, Maru vai poder usar seus poderes? Vamos ver. Tô contando com vocês. Beleza. Não poderia ter algo mais legal? Surugi. Então, é que assim, eu falei no capítulo passado que antigamente tinha aquela formação, né? Que era Itadori, Nobara, Megumi, Yuta, Maki. Panda no máquina, então sempre tinha essa formação de três pessoas, mais ou menos ali. E aqui a gente não viu quem é o sensei deles, a gente não sabe quem treinou eles, quer dizer, a gente sabe que o Yuta e a Maki treinou os meninos, porque os meninos são netos deles, mas assim, não tem um Satoru Gojo, sabe, um sensei mesmo. E eles só eram os dois, e agora então o Maru pra completar esse trio, né, digamos assim. Vamos ver se o Maru vai ficar muito tempo com eles, imagino que sim. Bom, provavelmente o objetivo deles é fazer reconhecimento. Mesmo que eles consigam entender a nossa língua, não é tão fácil informações sobre as coisas relacionadas ao Jujutsu. E devido à minha posição, não posso ficar fazendo perguntas sobre os Simurianos, mas os jovens podem. Peço desculpa por não ter contado. Nossa, até mesmo os alienígenas abaixam a cabeça quando vão se desculpar, hein? Não importa o quão significante seja, quero que você tire do Maru o máximo de informações possíveis sobre os Simurianos. Então tá pedindo aqui pro Tsurugi, né? Porque ele já percebeu que o Maru e a Yuka ali são bem amigos. Você deveria mesmo contar essas coisas? De jeito nenhum. Gostaria que se tivesse em segredo. E aqui é bem legal, porque mostra um flashback do que aconteceu no capítulo passado. O Maru contou pra ele que ele tem um irmão gêmeo, que eles compartilham a mesma técnica amaldiçoada. E o Tsurugi podia ter contado pro Uzami, mas ele decidiu não contar. Por quê? Porque o Maru pediu segredo. Então ele fez isso ali pelo seu amigo. Ufa, não podemos fazer nada. Essa era a condição dos superiores para nomeá-los a essa missão. Tem isso também, mas ficou frustrado de não poder acompanhá-los. Então, eles querem que os meninos aqui tirem maior informação do Maru ali, mas os meninos estão sabendo um monte de coisa sobre eles e não estão contando, entendeu? Então, tipo assim, o tiro vai sair pela culatra. Ah, Masayoshi-kun, presente. Masa-kun, presente. Masa-kun, presente. Masaki. Tudo igual as crianças? Essa aqui do final parece o Gon. Ixi, tem um espírito amaldiçoado aqui. E o professor percebeu pelo jeito. Disseram que é um aluno repetindo o primeiro ano do colégio de ensino fundamental, Shuei.
E esse já é o terceiro ano que isso vem acontecendo. A missão de vocês será investigar se esse é um fenômeno relacionado ao Jujutsu ou não. A polícia não fez uma investigação prévia. Intervir nesse caso é difícil para eles. E o Maru ali tacando água no sapo. Será que não é só uma criança parecida com a outra? Seu nome, né? Bom, vamos lá. Disseram que até a voz e a altura são iguais. Bom, se a estrutura física for parecida, a voz também deve ser, né? Mas a altura das crianças muda o tempo todo nessa idade. Como seria isso do ponto de vista de um alienígena? Ah, depende da espécie. A minha é parecida com a de vocês. Aliás, quantos anos você tem, Maru? Bom, em anos terrestres, eu tenho 19 anos. Vou fingir que eu não ouvi isso. Não tem como começar a respeitar ele como mais velho depois de tudo que aconteceu. É, né? Porque no Japão tem esse negócio de ter que respeitar os mais velhos e tudo mais. Bom, isso nos leva a duas perguntas. A primeira é sobre os pais dele. A segunda sobre o progresso dele para o segundo ano. Sobre a primeira, eles conseguiram contato com os pais do aluno, mas apenas isso. Me chamo Suzuki, sou professora da segunda turma do primeiro ano. Esse é o telefone dos Takeda? Sim. Ah, que bom. Eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre o Masaki-kun. Sim, Masaki é meu filho. É sobre a data de visita domiciliar. O Masaki-kun entregou um aviso impresso para a senhora? Sim, Masaki é meu filho. Ixi. Senhora, tá tudo bem? Tá que a gente já vê que é uma família, né? Aqui, ligação dos pais. Será que é uma gravação? Vamos ver. Alô, alô, alô? É. Gente, que coisa bizarra. Nossa. Mas será que Masaki conseguiu fazer amigos? É para calar a boca? Agora sobre a outra pergunta. As famílias dos alunos do ano passado e retrasado que tinham os mesmos rostos, né? Logo que passaram para o segundo ano, foram transferidos e agora não sabemos os seus paradeiros. Aliás, o rosto e o endereço das alunas é o mesmo em todos os anos e só um nome diferente. Isso aí já é praticamente, né? Como assim? Resumindo, um usuário de maldição vem se passando a cada ano por uma criança que se matricula nessa escola. Ele deve estar assassinando as famílias também, né? Parece provável que ele esteja escolhendo seus alvos usando um imóvel destinado a ser alugado para as famílias morarem como chamariz, mas não conseguimos achar o proprietário do imóvel. Então, já está confirmado. Mas esse discurso chega a ser até assustador se isso for mesmo obra de um usuário de maldição. Ele não estaria agindo racionalmente. Falamos que era só uma investigação, mas acho que há uma grande probabilidade de vocês terem que enfrentar um usuário de maldição. Eu sou um inútil em batalhas, então não conte comigo. Já sabemos disso. Não estamos contando com você desde o princípio. Quando eu mesmo falo isso, não tem problema, mas quando falam de mim é realmente irritante. Como já sabemos o endereço, vou lá dar uma passadinha na casa dele. Então, os dois ali foram e o Maru ficou aqui com o Tsuru. Gente, o Maru é muito fofo. Olha lá ele dando tchau. Não podemos sentar de fininho na escola. Se temos uma luta com os olhos de maldição, não vamos poder agir livremente se tiver crianças ao redor. É, tem razão. Achei ele. Você tá aqui da Masaki, certo? Posso ter uma palavrinha com você? Daqui ele já tá totalmente assustado e saiu correndo, né? Se ele tá fugindo, significa que. Não, qualquer criança fugiria depois de uma dessas. Você não sabe que seu rosto é assustador? Calado. Não vai conseguir fugir com essas perninhas de criança do primeiro ano. Uh, Mas aqui já apareceu, né, a maldição por trás. E aqui os dois partiu para o ataque, né? É muito bonito ver os dois lutando junto. É um Shikigami ou um espírito guardião? Kalian? Kalian? O Maru reconheceu ele como Kalian? Maru, afaste-se. Hã? Considerando a reação dos Ami-san, os alienígenas estão com bastante vantagem sobre nós. O Maru é como um teste para determinar a natureza dos terráqueos. Ele próprio estava preocupado em usar
ou não suas técnicas, mas não podemos deixá-lo lutar e também está completamente fora de questão deixar que ele se machuque. Neste momento, o objetivo secreto da nossa missão é fazer com que o período de inspeção termine sem quaisquer incidente. Mas o Maru reconheceu ele. Para evitar a guerra contra os alienígenas. Desculpa, desculpa. 3 anos atrás, quando eu voltei para casa, encontrei minha mãe caída no chão. Eu tinha pedido para minha mãe para ficar para sempre no primeiro ano, porque não queria trocar de classe quando fosse para o segundo ano. Então minha mãe se tornou um fantasma e me deixou no primeiro ano para sempre. Oh, meu Deus. O que exatamente quer dizer ficar para sempre no primeiro ano? Não precisa se esforçar tanto para responder, pode dizer só o que você sente, o que você entende. Bom, com 8 anos, você tem 8 anos, né? Não tem como ele conseguir explicar isso. Mas esse descuido chega a ser até assustador. Se isso for mesmo obra de um usuário de maldição, ele não estaria agindo racionalmente. É, porque é uma criança de 8 anos. Mas se a morte da mãe foi o gatilho para o jutsu dele ficar descontrolado, o descuido faz sentido. O jutsu do meu avô despertou por causa de um gatilho parecido com o dele, o Raihika. E considerando a situação, é algo bem possível. Ah, é? Que foi o caso da Rika, né? E a Rika também foi com 8 anos. Sendo assim, e se as famílias dos garotos do ano passado e do retrasado não existissem desde o início e tivessem sido apenas inventadas pelo espírito guardião da mãe? Não acho que estou presumindo demais. É perigoso tentar ter uma ideia geral da situação atual com base apenas na imaginação. Masaki, qual é o seu nome verdadeiro? É Masayoshi. Se pensarmos nisso como distorção do desejo da mãe que se tornou um espírito, isso explica porque todos os nomes são tão parecidos. Masayoshi pode nos levar até sua casa? Eu gostaria de confirmar uma coisinha. Daqui eles chegaram na casa, né? Então, onde é a casa do Takeda Masaki? Um mau pressentimento. Daqui ela viu flores e tudo mais. Minusan, daqui a pouco meu irmão e o Maru devem aparecer aqui. Vamos cavar neste canto. Cavar? Ih, os dois perceberam alguma coisa, hein? Tá explicado. Apareceu o que eu esperava. Esse é o cadáver da sua mãe, né? E é uma pessoa ali observando. Acho que sua única opção era mesmo esconder na sua casa, até porque uma criança não conseguiria carregá-la. Você mesma enterrou? Sim. Então, em vez de ele contar pra todo mundo, ele só enterrou a mãe dele. E essa pessoa aqui falando apareceu o que eu esperava. Bom, vamos ver. Entendo, deve ser difícil para você. Você se esforçou bastante, o Maru sendo bonzinho. Eu vou ser preso? Não, claro que não, né, Surugi? Já que seu pai não está presente, provavelmente o colégio Jujutsu vai ter que te manter sob custódia, mas acho que você vai receber treinamento para aprender a manipular sua energia amaldiçoada. Mas então, para onde vou voltar? Não, aí vai ser para o colégio Jujutsu. E a minha casa não vai voltar, não vou poder voltar para cá? Tem razão, não é uma história tão simples de se resolver. Ai, o Maru é tão fofo. Pra falar a verdade, eu também não tenho um lar para voltar. Tanto aquele, tanto, tanto aquelas paisagens que eu estava acostumada a ver, tanto a minha casa recheada de memórias, eu perdi tudo isso, e provavelmente não há nada que possa preencher esse vazio. Não até que nos tornemos o vizinho de alguém. O que é um vizinho? Como um companheiro que entende o porquê de algo ser tão importante para você. Isso que, isso. Que tal primeiro você se tornar meu vizinho, Masayoshi? E eu também vou me esforçar para se tornar o seu vizinho. Sério? Não sei não. Ah, tem dúvida? Então aqui ele tá tentando ali ajudar o menininho, né? Yuka, ei, onde é que você... Aqui ela tá desesperada, gritando, perguntando onde eles estão, né? Como assim onde? Estou na casa do Takeda Masaki. Quê? Mas eu também tô na casa do Takeda Masaki. Como é? Esse daqui é super suspeito, completamente suspeito. Encontramos 5 cadáveres enterrados no jardim dele. Então aquele é o falso. E eu acho que ainda vamos encontrar mais.
Se entrar em contato com ele, prenda-o imediatamente. Aqui ele derrubou o Marum. Poxa, vocês tinham outros amigos por perto? Entendi. Então ele fez tudo aquilo escondido e ainda tem uma pessoa que tá olhando, observando. Vai ter que exorcizar, não vai ter muito o que fazer. Agora não tenho o que fazer. E vamos saber o desfecho disso no capítulo 5 que ainda não foi lançado, mas quando for lançado eu vou trazer pra vocês. Um beijo, pessoal, e tchau, tchau!